Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga do título de cidadão joseense ao senhor Gerald Jean Francis Banon, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município. Lembramos a todos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, bem como nas redes sociais da TV Câmara. Passaremos à composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite e, para presidi-la, convidamos o autor da propositura que concede a honraria, vereador Carlos Abranches. Chamamos para fazer parte da mesa o senhor Graco Tonhosi Lopes, presidente da Associação Amigos do Bairro Esplanada e Adjacências, a ABEA. Convidamos também para compor a mesa a senhora Marta Maria Banon, esposa do homenageado, acompanhada de sua filha, senhora Gabriela Paola Ribeiro Banon. Pedimos que tome assento à mesa a senhora Maria de Fátima Mobilini, membro da Associação Amigos do Bairro Esplanada e Adjacências, a ABEA. Registramos e agradecemos a presença da senhora Lúbia Vinhas, chefe de gabinete e, neste ato, representando o diretor do INPE, senhor Antônio Miguel Vieira Monteiro. Registramos também a presença do professor doutor Eduardo Whittaker Bergamini, pesquisador do INPE. Com a palavra, presidente da mesa, vereador Carlos Abranches. Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, nós estamos declarando aberta a presente solenidade. E anuncio aqui a entrada neste plenário do homenageado desta noite, senhor Gerald Jean Francis Banon.
quero aproveitar essa oportunidade para convidar todos os presentes para a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Anunciamos a palavra do autor da propositura que concede a honraria desta noite, vereador Carlos Abranches. Senhoras, senhores, quero agradecer a presença de todos que estão aqui, colegas que batalham pela defesa da qualidade de vida dessa cidade. A maioria morador do Esplanada, mas todos moradores de São José dos Campos. Eu me recordo, Banon, que um dia fui convidado como autoridade para participar de um evento aqui na Avenida São José, do Banhado, e estavam lá as forças militares, corpo de bombeiros, banda do exército tocando, presença do brigadeiro, do marechal, sei lá quem, estava todo mundo lá e os repórteres vieram me entrevistar. Eu confesso aos senhores que eu gosto mais de fazer entrevista do que dar. É melhor você perguntar do que ter que responder. Mas falaram o que eu estava achando daquele evento, já que
como autoridade diferente, né? Porque até então o jornalista tem uma presença diante da comunidade através da televisão e outras atividades. Mas no caso de um político que tem uma preocupação para com a cidade, o discurso muda. Me perguntaram o que eu achava do que estava acontecendo, aqueles aviões passando, toda aquela coisa toda que era próprio do dia da comemoração cívica em São José dos Campos, assim como no Brasil inteiro. E eu falei que era uma honra morar numa cidade que a gente tem a alegria de poder olhar para o céu e ver passar os aviões que estavam passando também nas cidades do Vale, nas cidades de Minas Gerais, inclusive na minha, de onde eu vim, nas cidades do Mato Grosso do Sul, onde eu passei a infância. Mas eu falei que, por que a honra? Porque, apesar de todas essas cidades terem um avião desses passando, só São José dos Campos poderia dizer que os aviões que estavam passando no céu eram aviões produzidos aqui. Aviões fabricados pela Embraer. Então essa é uma honra nossa. E eu me lembro dessa história porque hoje é uma honra nossa. Pernambuco tentou levar esse homem para lá. O Rio de Janeiro tentou te segurar lá, mas só nós podemos dizer, o Banon é nosso. Ele está conosco aqui e é uma alegria imensa poder criar, propor essa honraria, que é um reconhecimento oficial da cidade de São José dos Campos à sua pessoa, à sua família por extensão, aos seus amigos, aqueles que te conheceram na prática profissional, recebendo as suas sugestões, acompanhando as suas percepções dos fatos, dos projetos, das atividades. Temos amigos em comum que ficaram muito felizes quando souberam e me procuraram dizendo: parabéns pela propositura, parabéns por oferecer essa homenagem, porque eu trabalhei com esse homem e sei a grandeza dele profissionalmente. E eu conheci Banon aqui, pelos corredores aqui da Câmara, quando em algumas oportunidades, tratando exatamente das questões voltadas para a preservação das áreas verdes do Esplanada, eis que estava ele aqui, caminhando, olhando para ver se tudo estava dando certo, se a gente não estava falando bobagem. E depois, na audiência pública, eis que ele estava ali também circulando, veio para cá, a gente acompanhando. O Wilson Cabral também entrou na conversa, que está aqui presente conosco. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Muito importante também esse respaldo acadêmico da sua parte, como reconhecimento para esse homem. Eu quero aproveitar esses minutos que eu ainda tenho para falar, eu não quero me estender. Por quê? Eu quero mostrar agora um vídeo biografia, contando um pouco da história do Banon, para quem, apesar de ser amigo dele, talvez não tenha ouvido, não tenha percebido, não tenha visto algumas das imagens marcantes da vida desse homem, que aqui é o nosso homenageado da noite. Vou pedir então aos senhores que acompanhem o vídeo que vai mostrar quem foi e quem é e quem vai ser para sempre joseense, a partir de hoje. Banon. Foi em Paris, logo depois da Segunda Guerra, que nasceu Gérard Banon. Filho de René Banon, descendente de camponeses do norte da França, e de Michelle, filha de um industrial do sul francês, Banon cresceu ao lado do irmão Frank em um ambiente onde a curiosidade, a dedicação e a criatividade faziam parte do cotidiano. Ainda menino, já demonstrava um olhar atento para o mundo e a tecnologia. Ao lado de seus vizinhos, Marc e Cici, criou uma linha telefônica improvisada entre as casas. Como escoteiro, aprendeu o código Morse, participou de expedições e viveu aventuras que despertariam seu espírito explorador. A paixão pela tecnologia surgiu cedo. Um trem elétrico recebido no Natal despertou seu fascínio pelos sistemas e invenções. Pouco tempo depois, já editava o jornal da escola, era eleito representante de classe pelos colegas e desenhava mapas detalhados da aldeia medieval onde passava as férias com a família. A juventude também foi marcada pelo contato com diferentes culturas. Além da França, viveu no Senegal e em Madagascar, experiências que ampliaram sua visão de mundo e despertaram seu interesse pelo cinema e pela comunicação audiovisual. Ainda muito jovem, registrou em filme o Jamboree Internacional de Escoteiros realizado na Grécia. Em
Em 1964, entrou na faculdade, na Escola de Engenharia de Toulouse, para conhecer a fundo o universo da eletrônica e da computação, fascinado pelo início da revolução digital. Ali desenvolveu um sincronizador digital de som e imagem, projeto que hoje integra o acervo do Museu do Patrimônio Técnico, Científico e Contemporâneo. Em 1968, começou também a programar um dos primeiros computadores da instituição. E foi justamente naquele período que sua trajetória encontraria o Brasil. No último ano da faculdade, Gerhard conheceu o professor brasileiro Amaranto Lopes Pereira. O encontro mudaria sua vida para sempre. Encantado pela cultura brasileira, começou a aprender português e passou a alimentar o desejo de conhecer o país que tanto despertava sua curiosidade. Antes disso, ainda realizou importantes projetos audiovisuais, entre eles um documentário sobre a pesca do cachalote na Ilha do Pico, nos Açores. Em 1971, veio ao Brasil como cooperante técnico francês, uma espécie de alternativa ao alistamento militar para atuar na coordenação do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, COP. Aqui encontrou muito mais do que uma oportunidade acadêmica. Encontrou acolhimento, amizades e um sentimento de pertencimento que transformaria sua relação com o país. Ao lado do professor Caribé, mergulhou ainda mais na cultura brasileira e conheceu o sertão baiano. Na COP, desenvolveu um avançado sistema de reconhecimento de caracteres, consolidando uma trajetória científica que começava a ganhar reconhecimento internacional. Mesmo após experiências acadêmicas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, os laços com o Brasil continuaram cada vez mais fortes. Foi nesse período que conheceu Marta, brasileira que se tornaria sua esposa. Ao lado dela e da filha Lise, viveu uma temporada acadêmica nos Estados Unidos e apresentou os resultados do seu doutorado em um congresso internacional na Califórnia. Mas o destino da família já apontava novamente para o Brasil. Em Recife, onde atuou na Universidade Federal de Pernambuco, nasceu sua segunda filha, Gabriela. Pouco tempo depois, viria a mudança definitiva para São José dos Campos. Em 1983, Gerhard passou a atuar no Centro Científico da IBM Brasil em Brasília, desenvolvendo programas de computação gráfica em uma área ainda pioneira no país. Mas seria em São José dos Campos que construiria o seu legado mais duradouro. Em 1986, recebeu o convite para integrar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e encontrou na cidade um ambiente ideal para unir ciência, inovação e qualidade de vida. Ao lado da família, criou raízes profundas na cidade. No INPE, participou de importantes avanços científicos, publicou um livro sobre computação gráfica e ajudou a consolidar pesquisas reconhecidas internacionalmente na área de processamento de imagens. Em 1995, idealizou a Biblioteca Digital do INPE, um projeto pioneiro que se tornou referência no armazenamento e disseminação digital do conhecimento científico. Mesmo aposentado, Banon continua até hoje contribuindo para a manutenção e evolução dessa plataforma. Em 2026, conquistou um reconhecimento histórico, o registro oficial, junto à autoridade máxima da internet mundial, dos identificadores digitais criados para o sistema desenvolvido ainda nos anos 90. Mas a contribuição de Gerhard Banon para São José dos Campos vai além da ciência. Morador do Jardim Esplanada desde 1988, tornou-se também um defensor ativo da qualidade de vida, da preservação ambiental e da participação comunitária. O bairro, planejado entre as décadas de 1940 e 1960, dentro do conceito de cidade-jardim, tornou-se símbolo da integração entre urbanismo e natureza em São José, preservando sua relação histórica com o banhado e com os corredores verdes da região central, uma marca herdada da fase sanatorial da cidade, com a valorização do clima, do ar puro e dos espaços abertos. Com o avanço da verticalização e da pressão imobiliária, moradores passaram a se mobilizar para preservar essa identidade histórica, urbanística e ambiental. E Gerhard tornou-se parte ativa desse movimento. A Associação de Amigos de Bairro do Esplanada e Adjacências, criada em 1976 e que completa 50 anos em 2026, consolidou-se como uma importante ponte entre a comunidade e o poder público. Participando das discussões sobre o futuro da cidade e das mobilizações em defesa do plano diretor e da preservação urbana, Gerhard ajudou a fortalecer a defesa da qualidade de vida e do planejamento urbano de São José. Francês de nascimento, brasileiro de coração, joseense por escolha. A trajetória de Gerhard Banon se mistura à história da inovação, da ciência e da construção coletiva de São José dos Campos. Uma vida dedicada ao conhecimento, à comunidade e ao futuro.
Hoje, São José dos Campos homenageia um homem que ajudou a transformar a cidade com inteligência, generosidade e compromisso. Gerard Banon, agora, oficialmente, cidadão joseense. Senhores e as senhoras devem ter percebido que eu falei ao longo desse vídeo o termo Gerard. Chique, né? É que, consultando a norma culta francesa, Gerard é o correto. Mas eu me submeto ao Gerald, que é o nosso brasileiro francês que está aqui, ou francês brasileiro, que hoje você está há mais tempo no Brasil do que esteve na França, né? Pronto, então é Geraldo mesmo. Vamos continuar com a nossa cerimônia. Em breve eu faço outras perguntas para ele. Obrigado. Chamamos agora, para fazer uso da palavra, o senhor Graco Tonhosi Lopes, presidente da AABEA. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar aqui nesse momento e prestar essa singela homenagem que a associação gostaria de fazer a você, Banon. Antes de mais nada, dizer que tem sido uma satisfação trabalhar junto com você aí nas batalhas que a gente tem enfrentado, né, no nosso bairro, no Jardim Esplanada, e nem sempre com muito sucesso, mas às vezes as coisas dão certo e a gente se anima e continua, né? Eu queria só comentar aqui também que o Banon, o vereador Abranches, ele fez parte de uma geração de pesquisadores do INPE que desenvolveu todo o arcabouço teórico, né, as ferramentas matemáticas, para que a geração que veio logo depois pudesse desenvolver ferramentas muito importantes, né, que o Brasil hoje conta com elas, graças a esse esforço que foi feito pelo INPE, pelo Banon e os colegas dele lá atrás. Hoje o Brasil é soberano, né, na capacidade de determinar o percentual de desmatamento com precisão todos os anos, né? Isso é uma conquista nossa e teve uma contribuição muito grande do Banon para isso também, né? Eu acho que isso tem que ser mencionado e não pode ser esquecido. Então é isso, Banon, a gente gostaria de marcar esse momento aqui, nós da Associação de Moradores, fazendo essa pequena homenagem para você, com a placa. Onde é que está a placa? Com quem que ficou? Me disseram que estaria no cerimonial aqui. É depois? Ah, tá. Então tá ok. Então é isso. Muito obrigado, agradeço a você por todo o seu trabalho ao longo desses últimos 30 anos, né, à frente da associação. Muitas vezes, nem sempre ocupando o cargo de presidente, né, você procura alternar essa representação lá, né? Mas você é o grande puxador, a gente sabe disso. E você que tem puxado a associação nos últimos 30 anos e que nos faz acreditar que a gente pode batalhar e conseguir resultados positivos para o bairro, para a comunidade, para a cidade. Muito obrigado, viu? Convidamos para se pronunciar a senhora Gabriela Paola Ribeiro Banon, filha do homenageado. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje. Agradeço muito a presença de todos. É uma alegria ver rostos conhecidos. Queria agradecer o carinho de todos e dizer que eu tenho muito orgulho de você, pai, e é uma satisfação poder te acompanhar em tantas coisas, tantos trabalhos juntos, né? Não só na pesquisa, nós somos de áreas diferentes, mas sempre encontramos maneiras de nos comunicar e trocar ideias. É sempre uma satisfação trabalhar com você e fico muito feliz, né, de ver esse reconhecimento. É uma alegria muito grande, né? Então, ele sempre me inspirou e ver que inspirou tantas pessoas e continua inspirando, né, no seu caminho, e que você continue, né, realizando seus sonhos, todos os seus projetos,
E agradeço muito a presença de todos e essa outorga a ele, né? Muito, muito bonito mesmo. Muito obrigada. Neste instante, convidamos a todos para um talk show entre o vereador Carlos Abranches e o nosso homenageado desta noite. Para tanto, pedimos que o vereador Carlos Abranches e o senhor Gerald Jean se dirijam às poltronas localizadas à frente da mesa e que os demais integrantes da mesa se sentem nas cadeiras reservadas na primeira fileira. Eu vou aproveitar e dizer a ti, querida, que a senhora pode ficar aqui. Porque nem nessa homenagem está longe dele, né? Então vai ficar aqui controlando para ver se ele não vai falar bobagem. Tá bom? Pode ficar por aqui, se quiser ficar acompanhando ela aqui, tá bom? Fique à vontade também. Daqui a pouco nós vamos voltar para cá, porque a cerimônia vai continuar. Sim. Ótimo. Eu fiquei durante 23 anos fazendo entrevistas no programa de domingo na televisão. Inicialmente Globo Comunidade, Vanguarda Comunidade. Eu não entrevistei Banô durante esse período. Não tive a felicidade de poder descobrir essa figura de São José dos Campos, figura mundial, né, globalizada. Que é homem mais globalizado que esse? Porque além de São José, ele foi pernambucano por um tempo, né? Teve a honra de poder ter o carimbo nordestino no seu sotaque. Gente. E eu quero agradecer aqui a duas pessoas que me ajudaram a te conhecer um pouco melhor. O André Miragaia, que está aqui presente, que trabalha conosco no gabinete, agradecendo de antemão toda a nossa equipe do gabinete que está aqui também acompanhando esse trabalho, e o Cortez. O Cortez, morador também de Esplanada e que sempre usou o seu nome como uma referência de qualidade, de atendimento, de cuidados para com o Esplanada, né? Então, como eu não tive essa possibilidade de entrevistá-lo lá no programa, eu atrevidamente trouxe de lá essa experiência de entrevistador para a função de vereador. Por que não fazer aqui, em vez de fazer aquela coisa quadrada, oficial, que às vezes fica meio chato, né? Uma cerimônia tão formal. Por que não fazer uma entrevista dessa aqui? Nós estamos no ar nesse momento, ao vivo pela TV Câmara. Nós temos câmeras aqui espalhadas para mostrar para toda a cidade a nobreza desse momento. E eu quero resgatar aqui alguns pontos que essa biografia que foi mostrada aqui para nós nos revelou a sua presença no Brasil. Essa história de vir da França para cá teve, então, uma questão também de alistamento militar. Achei interessante essa experiência. Como é que foi isso daí? É o seguinte, na época, quando eu terminei de apresentar meu mestrado, já estava na hora de decidir se eu ia fazer o serviço militar ou se ia optar para uma opção que era dado para os recém-formados de passar uma temporada
num país, na época se falava em desenvolvimento. E acontece que, durante os anos de faculdade, né, eu fiz a faculdade na Escola de Engenharia, em Toulouse, eu conheci um professor brasileiro, o professor Amaranto, inclusive, que a gente vê dentro do vídeo. Esse professor foi essencial para me aproximar do Brasil, porque era brasileiro, eu não tinha noção do que era um brasileiro, como ele se apresentava, como ele... as aulas dele eram totalmente diferentes de uma aula de francês. Mas eu fiquei admirado de ver que existia uma outra maneira de conviver. E aconteceu que, terminando a faculdade, então eu tinha a opção de escolher fazer a cooperação técnica internacional num país em desenvolvimento. E aí foi natural, de uma certa maneira, eu pensar em fazer essa cooperação no Brasil. Qual era a sua idade na época? Eu tinha 23 anos. Uhum. Aí acontece que, por sorte, esse professor brasileiro, ele tinha 2 anos antes, quer dizer, eu conheci ele em 68, e já em 70 ele já estava como professor na COP no Rio de Janeiro. E então eu fiz um projeto para fazer essa cooperação junto ao departamento o programa de engenharia elétrica da COP, onde então ele era professor. Esse projeto foi aprovado, então eu passei 1 ano e meio na COP do Rio de Janeiro, na UFRJ. Essa, para mim, foi uma descoberta fantástica de conhecer o Brasil. Eu fico imaginando a sua emoção, Banon, de você ter vindo para o Brasil e se emocionar, porque o povo brasileiro é incrível mesmo. Outro dia eu vi um vídeo dizendo assim, o rapaz, por favor, quando vierem para o Brasil, um estrangeiro, quando vierem para o Brasil, não visitem Minas Gerais. O meu estado, tá, gente? Não visitem Minas Gerais, porque vocês não vão conseguir sair de lá depois que entrarem. Eu fui a Tiradentes recentemente com a família fazer uma visita e um tour pelos caminhos por onde passavam os escravos, alguns caminhos os escravos só podiam passar por ali. E outros caminhos eram para os mais endinheirados. E o guia falou assim, eu vou pedir um favor a vocês. Era uma condução por chão mesmo, pelos caminhos, pelas vielas de Tiradentes. Se algum morador chamar vocês na janela, não atendam. Porque o risco de ele chamar para um cafezinho, com pão de queijo e bolo de fubá, é incrível. Vocês vão se desviar do caminho, vão ficar aqui o dia inteiro, porque o povo mineiro é muito atraente. E eu fico imaginando a sua alegria, a sua emoção, quando começou a conhecer o povo brasileiro. A propósito, tem gente amiga querendo falar contigo. Vamos ver o que esse pessoal quer dizer para você. Vamos ver. Hoje nosso querido Baron recebe esta justa honraria da Câmara Municipal de São José dos Campos, o título de cidadão joseense, por meio do vereador Carlos Abranches, em reconhecimento a toda a sua incansável luta pela nossa cidade, seja como cientista do INPE, seja na defesa dos direitos, da cidadania, do urbanismo e da qualidade ambiental de nossa cidade. A você, Banon, parabéns por essa conquista, pela pessoa admirável que você é e por tudo que você faz e fez de bom pela nossa cidade. Um grande abraço.
Olá, Banon, mandando aqui um abraço bem grande de Recife, diretamente do Departamento de Engenharia Cartográfica, aqui da UFPE. E essa amizade que você gerou entre todos, né? Isso daí fica para sempre no nosso coração. Gerard é também nosso compadre, como nós costumamos dizer aqui em Minas. E saber agora que esta cidade reconhece sua contribuição, sua amizade, seu compromisso durante todos esses anos, nos encheu de alegria. E desta forma ele passa a ocupar também um lugar no coração de toda a comunidade. Parabéns, Gerard, um grande abraço. Parabéns, Gerard. A parte mais desafiadora, usualmente, seja ela o desenvolvimento de um cálculo, um modelo matemático, uma análise estatística mais elaborada, ficava sempre sob a responsabilidade do professor Banon. Mas, acima de tudo aqui, eu gostaria de destacar aquilo que eu considero seu maior legado, que é a sua família. Pelo contato próximo que eu tive com a sua filha Gabriela, fica claro para mim que essa é, sem dúvida, a sua contribuição mais valiosa. Conheci o Dr. Banon praticamente desde que ele ingressou na instituição. Ele deu uma contribuição muito significativa, pelo que eu entendo, para a tecnologia e para a ciência, com ênfase na área espacial, através do INPE. Mas você sempre se preocupou com a comunidade, com o bairro, com a cidade. Você sempre estudou, você sempre questionou as mudanças e você sempre nos inspirou. Então, o nosso agradecimento por todo esse trabalho, por essa pessoa sensacional que você é. Gerard sempre trabalhou para o bem da cidade, defendendo a qualidade de vida, a preservação do bairro e outras iniciativas com muita seriedade, amor por São José dos Campos. Gerard, um grande abraço do seu concunhado Sérgio. Agradecer o Banon, porque foi um aprendizado nos 30 anos, como ele citou aí, da Biblioteca Digital, e sempre tinha uma solução, e nós estamos construindo a Biblioteca Digital, assim, a cada dia, a cada necessidade do INPE. Mesmo antes da minha chegada ao INPE em 2013, quando a gente estava no ITA, já ouvia falar muito do Dr. Banon por conta das iniciativas dele. Então, só posso dar os parabéns ao Dr. Banon e espero que a gente consiga manter esse legado. A Biblioteca do INPE teve o privilégio de contar com a colaboração do Dr. Banon desde 1995 no desenvolvimento de sua biblioteca digital. E mesmo aposentado, o Dr. Banon continua nos apoiando com o mesmo carinho e comprometimento de sempre. Então, em nome da Biblioteca do INPE, eu gostaria de agradecer profundamente ao Dr. Banon por toda a sua dedicação e preservação da memória técnico-científica do Instituto. Agradeço e parabenizo o professor Banon, sua esposa, suas filhas e a Câmara Municipal de São José dos Campos por essa homenagem tão bonita e mais do que merecida. Banon, muito obrigado por tudo que você representa como cientista, como referência para a nossa comunidade e, claro, como ser humano. Um grande abraço a você, a sua família e a todos presentes nessa linda homenagem. Sempre tendo à frente a liderança do Banon e a sua expertise. Desde então, venho acompanhando e participando de toda a movimentação que fazemos em torno da preservação e manutenção do bairro, com qualidade de vida. Muito tenho aprendido com ele e só tenho a agradecer por isso. Caro Gerardo, um grande abraço da França. Há muito tempo, desde o nosso último encontro, mas eu vejo que as qualidades do Gerardo que eu conhecia não mudaram. Uma curiosidade permanente, uma relação cuidadosa e respeitosa para os seus companheiros. Um grande abraço para você e sua família, esperando encontrar você de novo um dia, talvez no Brasil ou na França. Até logo, Geraldo. E eu conheço o Banon há mais de 30 anos. A primeira vez que eu me encontrei com o Banon em pessoa foi em 1994, quando houve uma escola de computação no Recife e o Banon ministrou um curso sobre morfologia matemática. E eu realmente tenho uma grande honra de estar gravando esse vídeo para ele.
Então, parabéns, Banon. Tudo de bom para você e tudo de bom para sua família. E muito obrigado. Prezado Banon, inicialmente quero parabenizá-lo pela concessão do título de cidadão joseense. Durante toda a nossa convivência ao longo dessas décadas, né, de luta aqui no bairro do Esplanado, eu aprendi a admirá-lo e ver a sua dedicação, o seu interesse. Às vezes até nós, já que estamos já com uma certa idade, né, tendo dificuldades em fazer as coisas, e você se dedicando ali, em nenhum momento se desistindo disso daí, né? E que Deus, em sua infinita bondade, Ele dê bastante anos de vida e força para que você continue com esse esforço. Parabéns, parabéns, senhores vereadores. Muito obrigado a essa Câmara e com especial dedicação ao vereador Carlos Abrantes, que em bom momento lembrou dessa justa e digna homenagem. Todos estamos de parabéns. Obrigado a todos vocês. Obrigado, São José dos Campos, por acolher mais esse brasileiro joseense entre nós. Banon, é muito bom, foi muito bom, né, para o INPE ter você esses anos todos. É muito bom que temos você ainda conosco, e é muito importante e muito relevante, e agradecemos à Câmara a iniciativa de você se tornar um cidadão joseense homenageado. Na verdade, você é um joseense há muito tempo. Um abraço, meu amigo. Tomei conhecimento da pessoa do Banon pela primeira vez no período em que eu trabalhei no INPE, nos anos 80 e 90. Eu fui me aproximar mais dele há cerca de 10 anos, quando eu procurei ajuda da associação para resolver um problema do nosso bairro. Fico sempre impressionado com o conhecimento que o Banon tem da legislação municipal e dos procedimentos de acesso ao poder público. Com a sua persistência na busca de soluções para os problemas. Gostaria de finalizar com uma frase atribuída a Bertolt Brecht na canção Sonho com Serpientes, interpretada por Milton Nascimento e Mercedes Sosa. A frase diz o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há aqueles que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Senhores, senhoras, eu descobri agora que eu não poderia ter entrevistado o Banon no meu programa. Porque o programa tinha 3 blocos de 8 minutos, 23 minutos, não ia caber tudo. A pergunta é a seguinte: o que é mais fácil? Fazer uma equação matemática ou cuidar da emoção, tendo tantos amigos brasileiros? Pois é, haja coração. É gostoso sentir o calor humano. Uhum. E, quer dizer, isso anima muita gente. Eu encontrei muito isso no Brasil. Fala-se muito que o europeu, o francês em particular, é muito racional, muito intelectualizado e pouco afetivo. Mas eu percebo nas suas palavras, elas vêm encharcadas de uma emoção de gratidão também, por você ter sido muito bem recolhido, muito bem acolhido pelo povo brasileiro em todos os estados por onde passou. Sem dúvida. Como é que é lidar com esse patrimônio, vendo esse reconhecimento agora aqui na Câmara? Quer dizer, gente, se ele se emocionar, não tem como chamar os comerciais, viu? Viu, TV Câmara? Não tem jeito. Vocês vão ter que olhar para os olhos dele e ver que o francês também se emociona. Não é verdade? Pois é. Francês brasileiro, diga-se de passagem, porque ele aprendeu isso no Brasil com a gente. O francês tem ainda, eu me sinto francês numa certa limitação em expor e manifestar todas as emoções. Mas eu posso garantir para vocês
que nesse momento eu sou bastante emocionado para todo esse acolhimento. Então vamos emocionar mais ainda esse homem? Vem mais coisa agora. Agora a família tem uma mensagem especial para ti. Vamos ver. Querido pai, alguma das lembranças mais bonitas que tenho da infância tem a sua voz, lendo livros de história para mim. Era encantador perceber, através de suas palavras, aquele universo cheio de personagens, perguntas, ideias que despertavam minha curiosidade e imaginação. Lembro também da felicidade de me sentar ao seu lado enquanto você trabalhava em suas anotações matemáticas, páginas cheias de símbolos misteriosos e fascinantes. Com sua generosidade silenciosa, você me deixava desenhar em suas folhas de pesquisa. E foi uma surpresa linda descobrir, muitos anos depois, que você havia guardado vários daqueles desenhos como pequenas preciosidades. Por sua causa, o conhecimento nunca me pareceu algo distante ou abstrato. E em você, ele sempre vinha acompanhado de entusiasmo, beleza e curiosidade diante do novo. E foi muito especial perceber que continuaríamos compartilhando esse mesmo universo. Agora também como colegas no mundo da pesquisa em áreas diferentes, mas sempre encontrando perguntas, ideias e conversas que nos aproximam. Hoje percebo que continuo me sentando ao seu lado com a mesma alegria da infância. Agora, porém, para trocar ideias, ouvir suas memórias, aprender com a sua experiência e com a forma generosa e atenta com que você olha para as pessoas e para o mundo. Nossas conversas se tornaram uma das partes mais preciosas da minha vida e levo comigo esses ensinamentos com enorme carinho. E é muito bonito perceber que tantas outras pessoas também se sentem inspiradas por você, não apenas pela sua trajetória e pelo seu trabalho, mas pela sua humanidade, pela sua escuta acolhedora, pelo olhar atento que enxerga longe, pela humildade e pela generosidade com que compartilha conhecimento. Por tudo isso, hoje eu queria simplesmente dizer o quanto me sinto feliz e orgulhosa pela pessoa que você é, pela trajetória que construiu e pelos sonhos e descobertas que deseja realizar. Que você continue encontrando novos caminhos, inspirando as pessoas ao seu redor, como sempre me encantou. Gerard querido, primeiramente desejo expressar meu sentimento de felicidade ao receber a maravilhosa notícia da homenagem muito merecida que você receberá. Você é uma pessoa iluminada, muito sábia, justa, amável e de uma dedicação impecável a tudo que faz. Parabéns pela merecida homenagem, pelos 30 anos de dedicação no trabalho pelo bairro. Abraços afetuosos meu e de toda a minha família. Poimento traduzido do amigo Laurent Marigot. Felicitações, meu caro Geraldo, por esta prestigiosa nomeação como cidadão de honra de São José dos Campos. Já reconhecido mundialmente no campo da matemática espacial, você contribui com brilhantismo para a proteção do meio ambiente. Temos a alegria de nos comunicar regularmente pela internet, trocando notícias de nossas famílias e das transformações das sociedades de nossos respectivos países. Nós nos conhecemos há mais de 60 anos, quando éramos alunos no Liceu de Sèvres, e o valor mais precioso que nos une é a amizade. Saibamos cultivá-la, compartilhá-la e difundi-la. Meu querido, você sempre foi e é hoje a mesma pessoa maravilhosa que eu conheci e que mantém todas as qualidades de um caráter sólido e sem arestas. Acho que vale a pena relembrar aqui como você começou esse trabalho no bairro que você ama tanto. Nós fomos juntos à nossa primeira reunião de amigos do bairro. A reunião foi na garagem da casa da então presidente. Você falou pouco. Saímos de lá
E para nossa total surpresa, uma semana depois, a então presidente veio até nossa casa e passou a presidência para você no portão da nossa casa. Ali você começou esse trabalho de anos que passou a ser uma das razões da sua vida. Isso foi em 1996. Nós dois trilhamos um caminho sólido, 52 anos de vida em comum. Uma vida em que fomos acumulando momentos felizes, sobretudo pela família que formamos. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que o sentimento que nos une não termina aqui. Toma, o bairro é seu. Vai. Né? E aí, 30 anos se passaram. São José dos Campos ganhou, eu estou aqui desde 95, então acompanhei as últimas 3 décadas, e foi possível perceber que São José dos Campos ganhou um cenário, aos poucos, cosmopolita, grandioso, com vias expressas, levando e trazendo o trânsito. Mas o bairro Esplanada permaneceu como uma ilha de excelência na preservação do meio ambiente. Ali na proximidade com o banhado, tudo. Até que ponto podemos acreditar ao seu esforço, ao esforço dos moradores do bairro, para que esse espaço de integração entre a vida concreta e o meio ambiente permanecesse por tanto tempo? Eu vou, às vezes, fim de semana, caminhar nas praças do Esplanada, exatamente porque eu sei que ali existe ainda esse ar, né, de uma cidade saudável. Pois é. Realmente, quando eu me mudei para o bairro em 88, eu gostei de imediato do ambiente, quer dizer, viver numa casa com jardins, com pouco movimento nas ruas. Então, era muito bom. Só que, com o tempo, eu descobri que havia muito risco de tudo isso se acabar. E eu fiquei com pena desse sentimento de ver que as coisas podiam mudar para bem pior. Então, como a Marta falou, um dia acabei pegando a responsabilidade da associação. Na realidade, eu acho que é muito importante termos uma associação. Eu descobri, quando cheguei em São José, que existia o conceito de SAB. Eu não sabia que isso existia, e eu achei muito interessante esse conceito já bem estabelecido na cidade. Sociedade Amigos do Bairro. Sociedade Amigos do Bairro. E eu achei que seria importante manter viva uma associação de bairro. Importante seguir à risca o estatuto, a rotação, as votações de 2 em 2 anos, a escolha de uma nova diretoria. Então, isso é muito importante porque é um canal de comunicação com o poder público, né? Uma coisa oficial. Infelizmente, eu senti que, às vezes, o poder público não valorizava o conceito de SAB em São José. Ela existe, mas a gente observa que não valoriza, infelizmente. A gente tem enorme dificuldade para se comunicar com o poder público,
Mas não vamos desistir por causa dessas dificuldades. Muito bem. Olha, como é que está o seu francês? Meu francês não está tão bom, não. Não? Porque eu tenho muito pouca oportunidade para conversar, né? Para praticar o francês. Mas tem gente de lá que está querendo falar contigo. Vamos lá, então. Bonjour, je suis Sophie, la nièce de Gérald. Je vis en France, à côté de Paris, et je suis très heureuse de savoir que Gérald va être honoré du titre du citoyen de la ville de San José dos Campos. Je me souviens très bien du jour du départ de Gérald pour le Brésil, et plus particulièrement du moment à l'embarquement à l'aéroport avec Martha et Lise. J'étais toute petite et je ne comprenais pas tout, mais cette forte émotion est restée gravée dans ma mémoire. Et de ce moment de départ pour le Brésil jusqu'à cette journée de célébration, quel beau parcours de vie, Gérald, et je suis très heureuse pour toi. De mon frère, Gérald de Banon, cette thèse a été faite à l'université Paul Sabatier de Toulouse en 1977. Le titre de cette thèse, c'est l'estimation non paramétrique de densité et de probabilité pour les processus de Markov. Et voici donc quelques pages de sa thèse. C'est tout à fait inconnu pour moi, mais c'est très étrange, car pour comprendre ce qui est écrit, il faut vraiment être un très très bon mathématicien par la qualité de ce travail. Voilà, je referme ce livre avec une certaine émotion. Ton frère, Franck. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur et une grande joie pour moi de pouvoir saluer aujourd'hui mon vieil ami Gérald Banon. J'ai connu Gérald à Toulouse, à l'Institut national des sciences appliquées, à la fin des années 1960. Il avait 2 ans d'avance sur moi, et déjà plusieurs années d'avance sur beaucoup de monde. À cette époque, notre ordinateur occupait une salle entière. Les interactions se faisaient par ruban et cartes perforées, et listings de sortie. Mais Gérald, lui, voyait déjà plus loin. Il m'avait montré son dispositif avec une sortie sur écran, et en entrée, un système qu'il avait mis au point pour reconnaître instantanément des caractères écrits à la main. Pour le jeune étudiant que j'étais, ce fut un émerveillement. Il a sans le savoir influencé mon propre chemin vers l'électronique et l'informatique en temps réel. Gérald a décidé de s'installer au Brésil, il s'y est marié et a construit une famille à San José dos Campos. Finalement, il n'a pas seulement adopté votre pays, il lui a donné son intelligence, son travail et son cœur. Aujourd'hui, en le nommant citoyen d'honneur, vous rendez hommage à un homme de talent, d'engagement et d'une grande générosité. Cher Gérald, je te félicite de tout mon cœur, et entre nous, je crois que tu avais compris avant beaucoup d'autres où se trouvait l'avenir, mais aussi le soleil. Merci, Gérald. Senhoras, nós estamos diante de um homem que trouxe o futuro para o presente. E ao fazer isso, ele eternizou sua presença entre nós. Em breve, ele partirá, nós também partiremos, mas não seremos lembrados pela presença física, seremos lembrados pelas obras que nós deixarmos. E isso vai te tornar imortal nessa cidade, Banon. Sua presença vai sempre ser lembrada no bairro Esplanada e naquilo que ressuma disso tudo. É o aroma da presença daquilo que fica. A guerra por um bairro, a batalha pela defesa da qualidade de vida por um bairro, é aquilo que, na condição de parlamentar, nós queremos levar para a cidade inteira. E, se possível, para o estado inteiro, em breve. Nós queremos... Eu deixei claro aqui, né? Mais 40 anos. No mínimo. Claro... Eu estou calculando 70 para mim. E pela sua juventude, uns 60. É. 7, 6, 13. Vai morrer com 130 anos. Mas é aquela história que eu disse. A obra que fica, um dia todos nós seremos esquecidos. Todos nós. Mas a obra... jamais vai ser deixada de lado, ela continuar influenciando as gerações que virão. Então eu quero lhe agradecer pela oportunidade dessa conversa. Eu fico muito feliz de saber que esse programa que nós estamos fazendo aqui pela TV Câmara agora não vai terminar nunca, por causa das emanações da obra que
a sua inteligência generosa tem deixado para todos nós. Vamos dar continuidade, então, ao nosso cerimonial, porque, afinal de contas, chega de conversa, né? Vamos entregar logo esse título para o homem, porque daí ele pega e vai poder falar para todo mundo: eu sou um cidadão dessa cidade. E se ele um dia visitar a França, vão falar lá: se vocês não me quiserem mais, eu tenho onde eu sou aceito. E essa cidade é São José dos Campos. Vamos lá. Obrigado, Banon. Isso aí. Pedimos agora que os integrantes da mesa retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento a esta solenidade. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que neste instante passaremos às mãos do Sr. Gérard Jean-Francis Banon o título de cidadão joseense. Pedimos que o vereador Carlos Abranches, autor da propositura, faça a entrega dessa láurea. Senhor Gérard, por gentileza, fique à frente da mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. O vereador Carlos Abranches também gostaria de prestar justa homenagem à senhora Marta Maria Banon, esposa do homenageado. Mantiqueira, crio asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante. Neste momento, convidamos o senhor Graco Tonhoso Lopes, presidente da AABEA, para proceder à entrega de uma homenagem ao senhor Gérard Jean-Francis Banon. Dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins. Gente do céu, eu preciso ver o que esse homem arrumou para mim aqui. O que é isso, senhores? Vamos ver. Ah, um livro. É a sua tese de doutorado? É um livro editado que foi publicado aqui no Brasil na ocasião do 8º Simpósio Brasileiro, Simpósio Internacional de Morfologia e Matemática, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2007. Juro por Deus que eu vou ler, gente. Em inglês. Vou começar essa noite. Não garanto que eu vou terminar até amanhã de manhã, tá bom? Olha a grossura do livro sobre matemática. Minha filha de 11 anos vai amar. Que matemática, quando ela ouve falar disso,
Rapaz, eu estou emocionado com isso daqui. Muito obrigado, Banão. Agora, uma última perguntinha. Em 1998, o Brasil disputava o Hexa, o Penta, final França e Brasil. Você torceu para quem? Ixi. França ganhou, gente, mas torceu muito pelos gols do rapaz lá? Na realidade, eu não estou acompanhando tanto assim. Tá bom, ele saiu bem da resposta ou não? Voltemos para o nosso lugar lá, por favor. Vou te falar, viu? Neste momento, ouviremos o pronunciamento do mais novo cidadão joseense, senhor Gérard Jean Francis Banon. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês hoje nessa cerimônia. Eu queria agradecer também os lindos e comoventes vídeos que foram gravados e apresentados hoje. Para mim, tudo isso é muito emocionante e vai ficar na minha memória por muitos anos. E, finalmente, eu agradeço a iniciativa do vereador Abranches em promover essa outorga. Muito obrigado de novo a todos. Neste instante, passamos a palavra ao vereador Carlos Abranches para suas considerações finais. Falou bastante, hein? Como bom matemático e quase brasileiro, é assim, né? As pessoas que falam pouco são mais sábias. Quem fala demais corre o risco de se comprometer com o que diz. E a gente tem que ser objetivo na fala, né? Acertar o ponto. E o Banon mais uma vez acertou conosco aqui. Agradeço muito as suas considerações durante o nosso bate-papo aqui, Banon. Essas expressões tão carinhosas. E eu destaquei uma palavra que se repetiu durante 5 vezes na fala da Gabriela. Ao falar do seu pai, Gabriela, você usou a palavra generosidade. Várias vezes. O discurso não fica repetitivo quando ele é sincero. E a palavra generosidade revela uma qualidade moral. É um dos galhos da árvore das virtudes que a gente precisa aprender a cultuar. Então, nesse sentido, a sua generosidade, ela aparece aqui diante dos seus amigos. E como francês brasileiro, mais brasileiro que francês, o sentimento que brota da sua expressão, das suas lágrimas, né, da sua emoção, revela o quanto nós somos seres humanos universais, globalizados. É possível nascer na França e se emocionar como um brasileiro. É possível fazer um trabalho na área de exatas, matemática, e abraçar uma causa como a do Esplanada. E fazer essa ponte se tornar perfeita através de uma união feliz, meio século mais 2 anos de uma união em que as filhas estão aí para provar que a coisa está dando certo. Essa é uma jornada que não termina nunca. Mais 65 anos de vida para ti, Banon, tá bom? Que a gente vai se encontrar lá. E nada mais havendo a tratar, nós declaramos encerrada essa solenidade, agradecendo a participação de todos os senhores e senhoras. E lembramos que no corredor anexo a este plenário encontra-se um livro para que todos possam deixar suas mensagens generosas ao nosso homenageado. Boa noite.